online. Vamos lá. How long is the introduction? It's just Boa tarde a todos. Mais uma vez nós aqui com o nosso programa Vida de Músico. Hoje, um Vida de Músico especial em horário especial. Estamos aqui com vocês hoje às 14 horas, lembrando que nosso programa é sempre às 20, mas hoje nós temos uma convidada extremamente especial, uma convidada que está numa localidade que temos um fuso horário um pouco dilatado, ok? Então, hoje para nós são 14 horas, para ela são 20 horas, 8 da noite, porque a nossa convidada, ela é finlandesa. Ela vem da onde? Ela vem da Finlândia, da terra do gelo. A nossa grande guitarrista, Erja Lyytinen. Ela foi considerada recentemente como a segunda guitarrista escolhida entre os 10 melhores guitarristas do mundo pela revista Total Guitar, da publicação inglesa. Então nós vamos convidar ela para estar aqui conosco agora. Erja, boa noite, tudo bem com você? Hi, Erja, good night. How are you today? Hi, I'm doing great. Lembrando que nós temos aqui a participação da nossa querida Tainah Carvalho. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Continua, então vamos lá. Erja, nós aqui sempre fazemos a mesma pergunta para todos, ok? Que é o quê? Qual foi o seu primeiro cachê? Qual foi a sua primeira grana que você ganhou como guitarrista? Pode ser dando aulas, pode ser algum trabalho musical, qualquer coisa. Quando foi e quanto foi, se você lembra disso? So, Erja, this is the first question we generally ask everybody we interview, and we're going to ask it to you as well. So, we would like, please, to know which was your first real job that you earned money for it, like maybe if it was as a teacher or any kind of musical job you've done. If you could please let us know, and how much about how much did you earn doing this, please? Oh, that's a very tricky question because I kind of never had any other occupation besides being a musician. I remember when I was like 5 or 6 years old, and I was singing in my father's in company in their Christmas party, in their company's Christmas party. And so me and my brothers, we were all singing there. And after this song, we each got like 10 Finnish marks back, from that performance. And I was 5 or 6, and I thought, wow, so if you sing, you can get some money. So basically, I never really did anything else except music. And so I've done some teachings, like teaching guitar since I was 15, 16 years old. I was teaching younger kids to play some guitar, and but yeah, basically it's been just this what I've been doing gigs. Yeah. Oh, that's great. When you said about your 10, I'm sorry, I did not understand the name of the exchange of the coin. Yes, you mentioned, but I suppose it must be around $10 or something like that, if I'm not mistaken, right? Well, back in that time, in Finland we had Finnish marks, and nowadays we're using euros. So it would be around maybe less than two euros. Okay. Okay, that's great. It's just so I translate it properly. Thank you. I'm going to translate it now to them. Sure. Okay. But that was like for a kid, that was like a big money. It was yes, for sure. It was a lot. It meant a lot to you. Yes, for sure. Ok. So, ela estava contando aqui pra gente, pessoal, que a primeira vez que ela se apresentou e recebeu um dinheiro muito gracioso, até o que ela compartilhou aqui com a gente,
Ela tinha cerca de 5 e 6 anos, estava tocando com o seu irmão numa festa uma festa de Natal da empresa do pai. Eles estavam ali todos fazendo música e tudo mais. Ela ganhou o equivalente a 10 unidades da moeda que na época havia na Finlândia, né? Ela disse que hoje em dia, transpondo aí, eu até perguntei para ela depois da resposta, né, Paulo, só para te explicar aí, ela comentou que deve ser o equivalente a uns 2 euros hoje em dia, mas que aquilo marcou muito para ela, né? Quando ela era criança, aquele valor era um valor grande para ela ser pequenininha, né? E aquilo ali foi um momento que marcou, que naquele momento ela entendeu que ela podia ganhar dinheiro com música. Tão pequena, já conseguiu compreender isso, né? Que havia um valor ali. Ela tinha recebido para cantar. Ela disse que trabalhou com aulas e tudo mais depois, mas que, principalmente, ela sempre trabalhou com música, então ela não ganhou dinheiro fazendo outra coisa. Foi só com música mesmo e começou aí desse jeito gracioso, como eu compartilhei contigo. Legal, e essa é a outra pergunta que eu ia fazer. Se ela trabalhou com alguma coisa fora a música, então ela não trabalhou nada fora a música, só realmente sempre tocando, lecionando, coisas do gênero, certo? Certo. Tá, então eu quero saber dela. Quando ela realmente começou a tocar profissionalmente, por acaso, você acompanhou alguém ou você já saiu montando a sua própria banda? Como é que foi esse trabalho? Você tocou em bandas que aqui no Brasil nós chamamos de bandas de baile? Ou seja, como é que foi esse seu desenvolvimento na sua carreira como guitarrista? So after you had this first start as teaching and since you were a kid, you said you performed and earned money that was equivalent, yes, at that time. After that, when you really started to work as a musician, like professionally, after you were older, yes, did you start your career like right away at your solo career, or were you a side musician for anyone? Like, did you accompany any kind of singer or something like that? Or when you started, was it already a solo job, please? So, well, when I was studying in the music high school, I went there at age of 16. We, of course, had different kind of bands there, and I was also like a side musician, and I was around maybe 18 or 19 years old when I wanted to put together my very first blues band. And then I started to be more like in the front, play the guitar and singing my own songs and doing some cover songs and trying to play some solos at the same time when you sing a phrase and then you play a solo. So I kind of very early stage, I knew that I wanna be the solo artist and be the singer and be the lead, play some solos. That kind of just interests me a lot. Wow, that's amazing. Ela disse que o primeiro, claro, quando ela estava assim, na época de colegial, né, ensino médio, aí ela tinha bandas diferentes com o pessoal da época e tudo, até tocava um pouco mais como uma side música, assim, tipo, né, acompanhava outras pessoas, mas que logo, quando ela fez 19 anos, mais ou menos, ela já já montou uma banda própria mesmo, onde já era carreira solo, onde ela mesma cantava e já tentava fazer alguns solos enquanto cantava, né, que é bem característico aí para quem acompanha o blues. E aí, nesse momento, ela já entendeu que era o que ela queria mesmo, ela já tinha na cabeça dela montado que ela gostaria de seguir carreira solo e cantar e ser uma guitarrista mesmo. Muito bacana. Eu queria lembrar a todos os nossos amigos e telespectadores que estão conosco hoje nesse horário, para nós, horário novo, que nós temos os nossos patrocinadores, ok? Que eu acabei passando batido pela emoção de estar conversando com a Erja, que são Malagoli Captadores Hyper Pro, cordas para violão, guitarra e contrabaixo, CGW Custom Guitar Wear, skins para guitarra, Caputo Custom Guitars, Ball Bags, bags para instrumento e embalagens, Gucci Guitar Picks, Pro 3000 Multimeios, Christian Bove, os melhores hardwares de guitarra do Brasil e Pedrone Amps, ok? Então, nossos patrocinadores. Em segundo lugar, quero lembrar para vocês a respeito de quem? Do nosso PicPay, né, gente? Olha ele aí em cima, ó, tão bonitinho, veja, PicPay, certo? Que é para vocês não esquecerem de colaborar com o nosso canal, colaborar com o nosso trabalho. Esse programa tem um custo alto e depende da colaboração de todos vocês. Pensem bem, nós temos aqui o apresentador, a nossa tradutora, certo? Então, por favor, não esqueçam da gente. Estamos sempre aqui precisando de vocês, tá bom? Legal. Continuando,
eu queria perguntar para ela como que é viver de blues na Finlândia. Porque, veja bem, nós sabemos que o berço do blues são os Estados Unidos, USA, e ela foi querer fazer blues na Finlândia. Ela pensou nisso financeiramente falando? O blues na Finlândia tem esse apelo que dá para você viver de blues na Finlândia? So Paulo is asking you, how does it feel and how it is to live on blues? Yes, living in Finland. What is it like? Since we understand that blues is started in the USA, it has like its birth there. Yes, and how it is for you to live on blues in Finland, and what is it like? Do people love blues this much so you can live on it? What are the characteristics in blues in Finland? Please, if you could let us know. Yeah, that must interest a lot of people. Like, how there can be blues in Finland? How can there be artists who are interested about that music? But it's universal. It's everywhere. It goes, it goes everywhere. I've been to India. There was blues fans in there, and in Brazil, and so it's blues everywhere. And of course, I do it from my perspective of view. I bring my culture to it. I bring my female view to it, and I bring my Finnish roots to this music. But of course, you learn the roots from the American blues and also the English blues, which I both like very much. But of course, I need to create my own music. And well, here in Finland, we do have lots of blues bands and blues fans and blues festivals. So during the summer, normally we would have lots of different kind of blues festivals, from small to bigger ones. But of course, this year is a bit different. And but little by little, we are starting to make some concerts. Yesterday, I played 2 concerts, and together there was like a bit more than 700 people, which is really nice, during these restrictions and all. And that was really lovely. And people were so much enjoying the blues music. And I don't know, I do keep getting this question, like, how do you get the blues in Finland? Well, we have dark time of the year, the most of the time. So in the winter time, we just, it's very dark here. And when the summer comes, we kind of go back to life and enjoy the sun and so on. And maybe there's some kind of Slavian roots also to the blues that kind of reflects to us. And then again, we have Finnish tango. That's the melancholy, minor sounding music. And so I don't know. For me, blues was like, love at first sight. I love the melancholy in it. I love the stories and that really strong expression. Fantástico. Yes, it is. That's great. Uau, que resposta incrível. Ela comentou que o blues, em primeiro lugar, que na opinião dela, o blues está em todos os lugares, né? Ela já disse que já foi para a Índia e lá tinha fãs de blues também, e que ela já esteve em lugares assim que ela não imagina, até aqui no Brasil mesmo, a gente já esteve aqui e se surpreendeu de terem muitos fãs de blues, né? E tudo mais, que ainda, apesar de ser um estilo americano, que ela traz, sim, da cultura dela e tudo, até a própria questão feminina, né, no blues também é uma coisa que ela procura trazer para o estilo e tudo mais. Então, ela acha que apesar de ser o centro-americano, que ela consegue colocar muitas coisas da própria cultura dela, né? E que ela gosta muito, ela acha que o estilo fala com a gente por questão a melancolia do blues, é uma coisa que fala de uma forma muito universal com as pessoas, né? Ela até comentou que na Finlândia tem tango, né? Ela disse que uma curiosidade assim, de um estilo que não seria deles, mas que tem lá também, que as pessoas gostam muito. E ela disse que também o blues acaba ficando relacionado muito com a questão do verão lá. Ela disse que no verão tem muitos festivais de blues na Finlândia, e como lá a maior parte do ano fica no escuro, né? Porque ali é norte, tudo. Então, não sei se o pessoal sabe aí, mas geralmente nos países nórdicos, em alguns países, você fica 6 meses sem a luz do sol, é só noite. E aí depois, nos outros períodos, é onde tem a luz do dia. Então ela falou que aí o pessoal sai e tudo mais, e ficam vivos de novo, e aí é onde acontecem diversos festivais aí
de blues. Só dando uma resumida aí na resposta dela, Paulo. Obrigada. Tá ótimo, tá ótimo. Pergunta, ela esteve no Brasil e eu perdi isso? Quando é que ela esteve no Brasil? Have you been in Brazil? I understood in the last question you answered that you've been here and that it kind of was surprising that you found blue fans here. And Paulo is astonished because he said, "Oh my God, I lost it! I can't believe it." No, actually, no, I haven't been to Brazil. I wish I could come there. Okay. But I've been to India, so when I went there for the first time, you know, there's a lot of places you think that is blues in there, but it's not everywhere in the world. Okay. So I hope someday I have a chance to come to Brazil. That would be amazing. Someday, please. We are going to be there for sure. Ela disse que não, Paulo. Ela até comentou no Brasil na outra resposta, mas ela disse que não esteve aqui, mas ela comentou, né, que esteve lá na Índia, que aí encontrou muitos fãs de blues, mas ela disse que gostaria muito de vir aqui para o Brasil. Eu falei para ela que estaremos lá. Oxe, totalmente. Bem, ela nunca tocou com ninguém como side woman, né? Ou seja, ela acabou de falar, né? A minha pergunta agora para ela é: qual foi o maior cachê que ela recebeu? Ou seja, se ela já passou por uma experiência de repente ter tido um cachê, ela não precisa falar o valor, obviamente, mas se ela teve alguma vez, qual foi o evento, a situação que ela teve um cachê que ela se assustou, falou: meu Deus, é muito dinheiro. Já aconteceu isso com ela em alguma situação? Now we're going to move to the next question, which is when was the first time when you received, like, you got surprised about the payment you earned for a show or a gig you were at? You don't need to tell us how much it was. You don't need to tell us about the amount, but we would like to know the situation and if it happened to you that you were surprised by the amount you earned in a gig or in a show or in a festival or whatever was the situation, please. Well, for me, it was I was lucky because my parents had a band. They are playing like Finnish dance music. So when I was 15 years old, I got to join their band, and we did. I remember we played 1 month in a restaurant, like every Friday and Saturday. And back that time, this was sometimes in the 90s. So people came to restaurants and they danced the Finnish tango and Latin music and rock and roll music. So the repertoire was really wide, and I had to learn a lot of songs for that. And I had been playing violin before that in a conservatory. So actually I went to conservatory when I was 7 years old. So I've gotten like a proper music education. And I didn't mention this earlier, but so I went to conservatory when I was 7 years old, and I played violin for 7 years. And then through the high school, I played the electric guitar, and then I studied in different schools in my hometown, Kuopio. I went to conservatory at first, and then I went to Sweden to learn to be a better musician, and also then I studied in Denmark and Los Angeles, and finally I got the education from Helsinki Sibelius Academy. So I have a Master's of Music degree. So I've been studying a lot. But the first paid gig was probably, well, except that when I got that 10 Finnish marks when I was 5 years old, when I started to do the gigs with my parents when I was 15 years old. And yeah, it was quite okay money, you know, because you really actually earned something. So that was really nice. So all the gigs, they were, at first, you know, you got some little amount of money, and it took like really long time to really be able to kind of live out of the music to come to this point where I'm now as a company owner and producing a lot of the shows myself and have my own record label and so on. So yes.
Ela disse que ela comentou várias coisas aí, eu vou organizar aqui mais ou menos de acordo com o que ela respondeu, tá bom? Ela tá. disse que começou a ganhar dinheiro mesmo, assim, de uma forma mais surpreendente, quando ela começou a tocar com os pais. Os pais dela tinham uma banda, né, de música típica finlandesa, onde eles tocavam o tango finlandês e tudo mais. Estou aprendendo isso agora, nem sabia que havia, né? A gente aprende muita coisa aqui no programa, e ela disse que ali foi quando ela tocava, quando ela começou a fazer turnê com os pais dela nessa banda, e tocavam em restaurantes assim, de sexta e sábado, foi quando ela começou a ver o dinheiro entrando de uma forma mais surpreendente, assim. Ela disse que, claro, que ela contou um pouco sobre a história dela. Ela disse que ela começou a estudar música num conservatório quando ela tinha 7 anos de idade, ela estudava violino, então que ela teve uma boa formação musical, assim, bastante, eu imagino, erudita, né, por conta do instrumento mesmo. E que isso depois, quando ela envelheceu, já estava com seus 15, 16, quando começou a tocar ali em bandas diferentes e tudo, foi que ela se apropriou de outras coisas e de outros estilos, tanto que nessa banda com os pais dela, ela tocava estilos diferentes, eram vários estilos que eles tocavam ali, abrangiam, era um repertório bem extenso, ela falou, né, bem amplo, Sim, bem eclético ali, onde ela foi se desenvolvendo e tudo mais. Ela disse que, claro, depois que ela se descobriu ali como artista solo e tudo mais, foi que ela foi conseguindo ganhar cada vez melhor. E, claro que no começo, como todo mundo, né, Paulo, começa ganhando um pouquinho, vai aumentando aos poucos o dinheiro e tudo mais, até ela chegar no ponto que ela está hoje, que ela consegue viver de música e viver bem, né? Que hoje ela tem a própria companhia dela, ela é dona do próprio negócio, ela se produz sozinha e tudo mais. Então, acho que até já responde uma das nossas próximas perguntas aí, né? E ela contou um pouco dessa história toda pra gente aí dentro desse contexto, mas depois ela voltou dizendo que foi surpreendente os valores que ela começou a ganhar quando fazia essas turnês com a banda dos pais dela mesmo. Ela acabou falando uma coisa, assim, que eu também ia perguntar, mas eu vou perguntar de uma outra maneira. Claro. Aqui no Brasil, a música é uma coisa extremamente... A carreira de músico é uma carreira não muito bem vista aqui no Brasil. E quando a gente chega para os familiares em casa e fala, olha, eu vou ser músico, às vezes é um choque muito grande. Pelo que eu percebi, a sua família deve ter te dado apoio para você fazer essa sua carreira e tocar com eles e tudo mais. Mas eu te pergunto, como que é a carreira do músico, como que é a profissão de músico, como ela é vista aí na Finlândia? Okay, so Erla, just so you know, here in Brazil, it's very difficult when we decide to be musicians and we decide to tell our parents that that was the career we've chosen to live on. It's not something very well seen here in Brazil. It's very complicated. People generally suffer a lot of prejudice and they feel oppressed by their own family. So this is something a little crazy here in Brazil, but unfortunately, we see that it happens in many places in the world since we've started to interview people from abroad here in the show. We understand, especially that your family was very supportive to you because they were already musicians, yes, when you started. But Paul is asking, how is this profession seen there in Finland? Do people support it? Do people think it's something very great that you turn into a musician for living? How does it happen culturally there, please? Well, I feel that there's good support for being a musician in Finland, definitely. And well, first of all, we have great schools where you can go and really learn different aspects from the music. You can become a teacher in music or become a solo artist. And so there's a lot of schools for that. And also we do have a quite good of support from the government and from different kind of associations that might give you support money for some things. And I would say in generally, like the society, it feels okay to be a musician. Oh, this is beautiful. I'm so happy for you about it. Que legal. Please keep saying it's okay. So now, doesn't it feel like all the young people, they want to be musicians and they want to be singers, and it's like it's just increasing. Oh, that's great.
Ela disse que lá as coisas são bem diferentes do que aqui, viu, Paulo? Fiquei até muito feliz com a resposta dela. Ela disse que lá na Finlândia é muito bem visto, sim. O pessoal dá suporte ali para que as pessoas sigam carreira de música. Inclusive, existem várias escolas lá, então existe a possibilidade de você se tornar professor de música. Eles têm muito gabarito, assim, em termos de academicamente falando, para que você possa se formar um bom músico e trabalhar com isso de uma maneira plena, né? Mas eu entendo que pelo menos os conhecimentos básicos, né, Paulo, que aqui às vezes é tão difícil dos músicos conseguirem, sim, né? sim. Aqui com tanto suor e tudo mais, ela disse que lá é bem, além de ser bem visto, você trabalhar como músico, né? Ela disse que hoje em dia isso está até crescendo lá, que os jovens têm procurado mais, têm surgido mais cantores, mais artistas dentro da música, e que além disso, existe um próprio apoio do governo e dos... Eu vou traduzir aqui como sindicatos, né, grupos ali que dão suporte para os músicos, inclusive dão suporte financeiro para que os músicos, para algumas atividades que os músicos venham a fazer, eles recebem esse suporte do governo, esse incentivo para produzirem a arte lá. Então você vê que é um outro mundo, né, não é só distante, assim, de distância física, geográfica, mas é distante a ideia, né, que as pessoas entendem como arte lá. Então, que bom que ela pode viver nesse país. Falei para ela que eu fico muito feliz por essa história, né? A gente fica completamente diferente aqui no Brasil. E que bom saber que existem lugares no mundo que pensam assim, né, Paulo? Fica uma esperança aí pra gente, quem sabe, no futuro. Você fala para ela, Tainah, fala para ela que eu aqui nas minhas perguntas, nos nossos espectadores aqui na internet, metade já teve um infarto. Ah, yes, Paulo is asking me to let you know that some of our people that are watching us already had a heart attack due to your last answer. Yes, because it's something so different from our reality here in Brazil that people got like astonished. Oh my God, there is a government that supports musicians, and there is a place where music is seen as a great career for you to pursue, to follow. Yes, to have it for your life. So this is something that is shocking for us. Thank you so much for sharing this information. And so half of the people who are watching us already had a heart attack. Nossa, Thank you so much. Aqui a gente vive uma míngua desgraçada, viu? Gente, pelo amor de Deus, vocês estão vendo isso? Vocês estão analisando? Quando eu falo que o nosso programa traz para vocês o quê? Traz para vocês a realidade como ela é e ensina vocês a verem como que funciona a carreira musical no mundo, tá? Ou seja, já vimos em 62 programas, já vimos N situações diferentes e hoje estamos vendo por que infelizmente ou felizmente a Europa é primeiro mundo e nós somos o 10º mundo, tá? Lá na Finlândia eles dão suporte, dão conteúdo, dão tudo para que você consiga se tornar um grande músico e ter uma excelente carreira, como é o caso da nossa convidada, a Erja. Agora eu vou perguntar outra coisa para ela. Erja, por que o slide? Por que o bottleneck? Isso é uma pergunta particular minha. Como é que você se encaminhou para essa vertente do blues, essa vertente da guitarra, tocando slide guitar? So Erja, Paulo is wondering, why bottleneck? How did you get to this influence? I particularly love it. I think it's amazing to be able to use it with the accuracy that you use it. Yes, this is amazing. And Paulo is asking you why? How did you get to this branch inside the blues music? And how do you feel about it? What is it like for you? Please, if you can share it with us. Well, I simply love playing the slide and bottleneck guitar. I just love the tone, and I love the thing that you can go everywhere with the slide, and it's just, you play by the ear, so there's no restrictions. And I like using a lot of different kind of pedals, effects with slide as well. I might use wah-wah or whammy and distortion and delays and all sorts of effects to spice it up, so it makes it even more fun. And I remember when I was studying in the conservatory at age of 18, 19, and there was this slide tube left in one of the classrooms, and I was like, okay, I'm gonna try that. How does that work? I had seen those earlier
course, and this really fascinates me, and I was trying stuff out, and then I asked my guitar teacher, like, would you teach me some slide basics? And he said, okay, I'm not really a slide guitar player, but I'll give you the basics. You can start with that. And so I started to learn he gave me some instructions like how to mute the strings and get the perfect pitch and stuff like that. And at first I was playing slide just in the regular tunings, because usually slide guitar is played in open tunings. So at first I was trying to play with the regular guitar tuning. So it's a bit different. It's a different thing. And so it took me some time before I kind of found the open tunings. And nowadays I use Open D and I use Open G and Open C, and then I use Cabo to get different kind of keys. So I can play in different keys. And it's a lot of fun. And it took me instantly, and it's been always following. The slide guitar playing has been always being with me, and it's so funny because I've been studying in the schools just the regular guitar. I always had guitar teachers that taught you only regular guitar, and I tried to learn everything with the guitar in schools. If it was jazz or pop or rock or Latin music, so you need to know all the basics, and that's all. I always wanted to be very open, learning different kind of music styles with the guitar, so I could be so good as possible. But in some point, it just started to be like, okay, blues and blues rock is my soul. That's a beautiful answer. Thank you. Ela disse então, Paulo, que eu tô aqui extasiada, até porque eu tô achando muito graciosas as coisas que ela tá contando aqui pra gente, né? Então ela disse que ela fazia já aula há bastante tempo nesse conservatório, quando ela continuou estudando no conservatório a tocar guitarra, né? Quando ela tinha uns 19 anos, ela disse que olhou assim na sala de aula dela, sempre tinha lá o bottleneck, ela já tinha feito aulas de diversos estilos e tudo, sempre tocando ali de acordo com o que os professores passavam para ela e tudo mais, estilos diferentes. Ela queria ser boa em tudo, né? Acho que é uma das coisas que a gente pode aprender com ela aí, tentar ser boa em todos os estilos e tudo mais. Mas ela disse que ela olhava para aquilo assim, para aquele bottleneck, e falou para o professor um dia: você não quer me dar uma aula aí? Me ensina um pouquinho, né? Ficou curiosa ali com o uso do slide, tudo. Disse que o professor dela deu uma base, falou: eu não sou muito de tocar com bottleneck, mas vamos lá, eu vou te ensinar um pouco. Disse que ensinou para ela as formas de como chegar à afinação perfeita, essas coisas, deu uma boa base para ela. E que ela simplesmente se apaixonou pelo slide. Ela acha que fica muito mais irrestrito o tocar e tudo mais. Ela gosta de usar com wah, com delay, eu vi, com escutei, outros tipos de distorção e tudo, que ela gosta muito dessa questão experimental, assim, com o slide, que isso deixa ela muito livre para tocar, né? E que ela acabou se apaixonando por isso. Disse que depois disso ela foi se encontrando ali no blues. Disse que o blues se tornou ali a alma dela, né? E que ela foi aprendendo primeiro a tocar os temas mais fechados. O pessoal deve estar ciente aí, deve ter bastante músico assistindo a gente, né? Os temas de blues, então você pode ter um tema de blues fechado, quando são combinados ali mais ou menos a sequência de compassos que você vai fazer, ou então um tema de blues mais aberto, onde você vai improvisar ali em cima daquilo, não necessariamente vai repetir a mesma base harmônica ali sempre, né? Então ela falou que começou ali mais tentando nos temas mais fechados, ali usando o slide para poder pegar o jeito direitinho, né, de tocar com ele. Depois você passando a tocar os temas mais abertos e tudo mais, onde havia já os improvisos e tudo, né, e que aí ela foi descobrindo: poxa, o blues é minha alma, eu preciso tocar isso. E aí foi que ela foi se desenvolvendo com a questão do bottleneck. Muito legal, muito legal, muito legal. Muito legal. Eu queria perguntar para ela também, primeiro, que realmente a resposta dela foi fantástica. Nossa, fantástica, né? Pra quem conhece o trabalho dela, eu vou até colocar daqui a pouco um pouquinho para o pessoal dar uma olhada no trabalho que ela realiza com slide guitar, no blues, que é uma coisa assim fantástica, maravilhosa. Ela tem coisas que, sem palavras, o tanto quanto ela toca. Ela até deixou a guitarra dela plugada ali, enquanto você estava fazendo a introdução, ela deixou a guitarrinha dela plugada lá no cantinho. E agora eu quero perguntar para ela o seguinte: bem, pelo que ela falou, ela não tem ninguém que gerencia a carreira dela, ou seja, ela mesma que gerencia, que faz tudo, pelo que nós já adiantamos aqui. Ela não tem manager, ou seja, tudo é ela que faz, né?
Agora, nós já entrevistamos pessoas do mundo do blues, americanos, brasileiros e europeus, e a grande maioria diz pra gente que o melhor lugar para se ganhar dinheiro com blues é na Europa, que a Europa é um grande berço e um grande lugar para se ganhar dinheiro tocando blues. É verdade isso? É melhor tocar na Europa do que tocar nos Estados Unidos? So as we understood previously from your earlier answers, yes, you do not have a manager, yes, you produce yourself, as I understood, and you can answer me later because then I have to ask you something else, which is, we've heard from different musicians that one of the best places in the world for you to earn music on, like playing blues, would be Europe itself, because many different people like it so much, and then you have a great space for you to play blues there. Is it true? Is it correct to say that? Or because I think most people tend to imagine that the best place would be the USA, but then we've heard from other musicians, from blues musicians here in Brazil, and also from other blues musicians around the world, that Europe is actually the best place to earn music by playing blues. Is it right? Well, I would say it's great to play blues in Europe. I love the old cities, and we play a lot in Germany and France, and been also to Spain and Italy, well, Austria, everywhere, Holland. So the cities are lovely, beautiful, and there's so many blues fans and blues societies, really. So and blues festivals all around Europe. So no wonder the Americans come and play here. Of course, the American blues is very respected here, so that's one of the reasons as well. And so I guess it's a bit harder for European musicians to go to America to kind of deliver their stuff there. And then again, America is really, it's huge country. It's like same in Brasilia. It's geographically, it's enormous. So in Europe, everything's really close to each other. Like, for instance, if you go to Holland and you drive 100 kilometers to one way, you know, there's going to be plenty of clubs on the way. So, yeah, the distances are small, yeah. Ela disse que é verdade sim, Paulo, que ela acredita que sim, ela não pode dizer o contrário, né, já que ela vive tocando por ali. Diz que a questão geográfica também ajuda, porque como os países são muito próximos, às vezes de um lugar para o outro que você vai, já tem um monte de lugares ali. Ela disse que tem muitas sociedades de blues lá, e que tem muitos, os clubs que eles chamam, né, bares onde as pessoas tocam bastante blues, então que às vezes de um lugar para o outro você já encontra diversos desses lugarzinhos onde o pessoal toca blues, e que ali é muito respeitado. Ela falou, o pessoal dos Estados Unidos pode até vir tocar aqui, né? Ela disse que é muito respeitado lá mesmo, o blues, eles respeitam profundamente, acho que por isso também é tão difundido na Europa, né? O blues, eles têm profundo amor, assim, e respeito pelo blues americano. E que ela fala que é difícil sair da Europa para tocar blues fora, porque ali justamente essa questão dos países serem mais próximos ali ajuda a você conseguir fazer turnês e participar de diversos festivais assim próximos um do outro, que você indo para um lugar assim, ela comentou, os Estados Unidos é um país continental, né, a geografia é muito extensa, tudo fica mais difícil de você conseguir, às vezes, por questão do trânsito, achar esses lugares para você tocar, então que ali fica próximo e que acaba sendo, sim, um dos melhores lugares para se tocar blues por questão disso. Né? Você imagina o tempo de locomoção de um local para outro para você tocar. Acho que até a questão de logística deve ser um pouco mais barato por conta da distância, tudo mais. Acho que faz com que o valor ali para você poder tocar blues seja mais favorecido, Paulo. Se ninguém percebeu ainda, os brincos que a Erja está usando são palhetas dela, tá? Se ninguém percebeu, depois pode falar para ela se isso consta da lojinha de merchandising dela. Pergunta. Yes. Paulo realized that your earrings are made by your palhetas. I don't know how to say that in English. I am so sorry. I don't know about this word. Yeah, these are picks. You can play guitar with it. Picks, yes. Oh my gosh. It has my signature. Yes, Paulo said she's wearing earrings with her picks, with her own picks, and he's asking if this is a part of your merchandising.
if you sell those like on site or on a site or anything. They are beautiful. I would love to have one of these. Oh, but it's okay. I'm going to purchase my own. We sell these actually on my web shop on erjalyytinen.com, so you can find it there. Ah, tá I'm vendo? really going to have mine. Brazil. Ela disse que sim, são as nem não sabia o nome de palheta em inglês, Paulo, que vergonha, chamam Pix. Acabei de aprender aqui com ela, então, que maravilha, é sempre uma aula esse programa, e ela disse que sim, são as paletas dela com a própria, o autógrafo dela na paleta, ela disse que isso está à venda no seu site. Legal. Entrega aqui no Brasil, que a gente pode comprar, já vou garantir o meu, I'm going to buy mine. Tá legal, tá ótimo. Agora pergunta pra ela, por acaso você já tomou algum, como que você vai traduzir isso? Eu não sei, Tainah. Já tomou algum calote? Já tomou um prejuízo grande dentro de um show? Algum show que você foi e não recebeu? Has it ever happened to you to play on a gig and play a show like sometimes for hours and then something happened in the middle of the way that you did not earn the money you were supposed to earn? Has it ever happened to you? Like we call it here in Brazil, calote, which is when you have a money arranged for you to receive and then the person gives any kind of excuses not to pay you appropriately. It happens a lot here in Brazil, unfortunately. Sometimes you go to play at clubs and then when you are supposed to earn the money you were arranged to earn, then the person responsible simply does not pay you. So Paulo is asking if it ever happened to you. I hope not, but I want to hear it from you. Please. Well, sometimes there have been like afterwards when usually you invoice the company afterwards. And I've played some festivals that didn't do so well. So they kind of went to bankruptcy. So you never got the money, which is kind of because you pay your crew, you pay your flights to do the festival, and you go there and you give your best show, and then you go back home, and oops, nobody's paying you anything for that. So you kind of lost a lot of money in that. So that has happened a few times during my career. But I would say for the musicians, if they can do, one option is to ask for advance money, like maybe 50% for advance, especially for those festivals or clubs that you've never worked with. That might help a little bit. But I would guess there must be a lot of different kind of things happening in the music business during the years, but you need to be really strict about money always, like with everybody, and promise to pay what you promise to your band and teammates, and the same goes with the festivals and clubs and etc. So I would say the situation has been quite okay for thinking of that, and usually we have a really good relationship with the companies and clubs and promoters, and at the same token, like you told earlier, we produce a lot of our own shows. So we rent the music house and put out the marketing and ticketing and so on. So we kind of are responsible of making the money and making the event really go perfect. Oh, that's great, thank you. Ela disse que já aconteceu não necessariamente desse mesmo jeito, né, Paulo? E eu até vou colocar aqui um ponto aqui, entendendo o que ela está me dizendo, né? Ela disse que lá o que acontece às vezes é que você emite uma invoice, que é uma nota, né? E já começa um ponto diferente, que aqui no Brasil a gente trabalha muito dentro de uma informalidade, para assim dizer. Lá não. Eles têm um padrão de empresa, então, para lidar com essas coisas, né? Ela disse que o que pode acontecer às vezes é que você tem os seus músicos para pagar, você tem ali aquele valor combinado, que acontece que às vezes você vai tocar num festival, aquele festival não vai bem, e você acaba ficando no prejuízo, porque afinal de contas você recebe o dinheiro que ele vai todo para você pagar seus músicos, ali, seu equipamento, toda a estrutura ali logística para tocar naquele lugar.
E o que acontece às vezes do festival não ir muito bem, você acabar tendo um prejuízo financeiro ali de não conseguir fazer o dinheiro que você imaginou que ia fazer naquele momento, né? Aí ela comentou que isso sim já aconteceu com ela algumas vezes, mas que não da maneira como eu contei aqui para ela, que às vezes você combina um valor com a pessoa no fim das contas te arruma um monte de desculpas para não te pagar no final do show, né? Sim. E aí ela comentou que uma coisa muito importante, que é uma dica que ela dá pra gente aí, valiosíssima, é tentar sempre ser muito prático ali, muito direto com relação à questão do dinheiro, né? Se você puder pedir 50% adiantado antes de tocar, ela dá essa dica de você fazer isso para garantir pelo menos uma parte do montante combinado ali, para tocar, e que ela disse que é muito importante você manter isso de uma maneira direta, assim, né, bastante correta e tudo mais, para que você não venha sofrer esse tipo de coisa. O que ela disse que acontece com ela hoje em dia é que ela mesma aluga as casas de show onde ela vai tocar, e aí existe, por parte dela mesma, a responsabilidade de fazer com que aquele show vá bem, para que ela aí tenha um retorno que ela busca ter. Então isso também, por um lado, quando fica mais na mão dela, é mais fácil dela administrar do que nos primeiros trabalhos que a gente depende aí da boa vontade, né? Aqui no Brasil, pelo menos disso. Então, a única coisa que eu ia comentar, olha como é diferente, né? Além de tudo que a gente já comentou da diferença que há aí com relação a como funciona aqui no Brasil e na Finlândia, ainda tem mais isso. Lá eles são uma empresa, trabalham com tudo direitinho, a parte burocrática ali funciona de uma maneira que também acaba garantindo para ela essa certeza aí dos valores, tudo, né? Tudo contabilizado direitinho. Então, essa formalidade aí também traz esses benefícios, né, Paulo? Legal. Nós temos aqui umas perguntas que foram feitas aqui pelos nossos ouvintes, então eu queria, antes de mais nada, agradecer a todos que estão aqui nesse novo horário, nos acompanhando aqui hoje. O Ricardo Constantino, nosso grande espectador, o Cine Ferreira, o João Paulo Andrade, o Scott Oak, quem mais? O Fábio Lima, quem mais? O Fernando Souza Guitar. E lembrando vocês, gente, que esse horário das 20 horas continua o mesmo. É que hoje, por um problema de fuso, tá? Ou seja, lá são 8 horas e não aqui. Então, por isso que nós estamos fazendo o programa nesse horário das 14 horas, tá? E o João Paulo Andrade faz a seguinte pergunta, que tem uma banda finlandesa chamada, vamos ver se eu sei me expressar, hein? Petikurikan Nimi Paivat, é isso daqui. Não sei se é isso. Oh my gosh. A banda é formada por pessoas que têm um problema mental e eles têm que tocar. Aí ele pergunta se ela já tocou, participou ou produziu algum projeto dessa maneira. Ah, entendi. Ok. So, João Paulo Andrade, né? A pessoa que está perguntando, né? So, João Paulo Andrade is one of one of the people who is watching us right now, and he mentioned a name which I'm going to try to say it. I'm so sorry if I'm not able to do it, but Betty Corican something band, which is made by some people with mental illnesses. That is a project in Finland. He mentions it to us. I'm not aware about it, but I'm just repeating what he asked. Yes, and he wants to know if by any chance you maybe had any kind of project with people with mental illness or any kind of other people who would suffer from this kind of disease. Well, actually, I haven't been involved in that kind of project, no. So, but do you know this band? The band you you know the band. Oh, thank you so much. She understood. I'm so happy about it. Paulo, ela disse que entendeu a banda aí que a pessoa comentou. Ela falou que conhece o projeto lá, sim. Mas ela disse que ela não teve a chance de fazer nenhum projeto nesse estilo ainda, né? Ela não, infelizmente não teria muito mais o que responder porque ela não participou de um projeto similar. Tá. A minha pergunta para ela antes, pessoal, nós já estamos chegando no final do nosso programa. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, vão fazendo, porque, como eu disse, aqui são 2 horas, começamos às 2, lá ela começou às 8, tá? Então deve ser um horário rígido para todo mundo, porque é domingo, ok? Vamos lá. Eu quero saber dela, primeiro, Endorsements. Eu vejo ela com várias guitarras, vejo ela com as guitarras da GL, que é uma guitarra que eu adoro, e ela, para mim, ela ficou marcada como essa guitarra azul dela da GL, que é fantástica, tá? Eu quero saber quais são os endorsements que ela tem, quais são, tá? E como é que funciona esses endorsements para ela.
So the question now is about endorsements. Is also a question that we ask everybody we have the pleasure of interviewing. Yes. So Paulo said that you use a specific guitar, a GL guitar, a blue one. He said that every time he thinks about you, in his head you are always playing that blue guitar, and he's wondering what are your endorsements and which other companies maybe endorse the instruments for you. How does it work? If you can please tell us a little about it, please. Yes, I've been using GNL guitars for quite a many years now, and the blue one, it's a semi-hollow Asad Z3 by GNL, one of my favorites, and I have a couple of other GNLs as well. Then I have a sponsorship with the Fender guitars. I use them a lot, and I have a couple of signature guitars made by Finnish luthiers. One is it's a Erja Lyytinen Electro Reso signature guitar, which is kind of like an electric resonator. Very cool guitar. Played my show yesterday with it. And then also Ruokangas guitars have made me one guitar, which I actually have here. I can show it to you. It's pretty cool. Wow. Wow, that's so beautiful. It's bello. My gosh, it's amazing. Yeah, it's very lovely, and it has my signature in it. It's very beautiful. We were talking about like building it a bit smaller because I'm a small lady myself, so it's just a little bit shorter from here, and thought about so it fits perfectly for a small lady. Beautiful. So it's nice. Just to mention, I'm a very small lady as well, and I know what you mean. Sometimes it's difficult when you have the bottom part of the guitar when it's very big. It's hard. It hurts our arm when we play it. Yes. So it's beautiful that you got to have a customized one. This is beautiful. Okay. Yes. I'm sorry, I'm just get to translate it. Sorry. So, ok, ela disse que ela tem sim ela toca com essas guitarras G e L já há bastante tempo, né? Por muitos e muitos anos. Ela tem sim essa questão do endorsement com eles. Ela disse também que tem o sponsor da Fender, então a Fender a patrocina também com guitarras, né? E ela comentou que ela também tem algumas guitarras de alguns luthiers, acho que é isso. Finlandeses. O plural de luthier, né? Alguns luthiers irlandeses que ela tem, que ela conhece e tudo mais, que fazem guitarras para ela. Ela inclusive mostrou essa guitarra, que ela disse que é feita apropriadamente para ela, que ela é uma mocinha pequena também, como eu. Ela disse que ela é um pouquinho mais curta, assim, no final, ou seja, a parte mais larga da guitarra é um pouquinho mais curta. Eu comentei com ela que eu entendo isso, porque quando a gente é muito pequenininho e a parte de baixo da guitarra é muito grande, às vezes machuca o nosso braço para tocar, o ritmo, né, e tudo mais. E ela falou que ela gosta muito dessa guitarra, inclusive ela ficou muito feliz também, comentou de forma muito graciosa que também tem o autógrafo dela no braço da guitarra. Você viu que guitarra? Vi, lindo. Né? Lindíssima. Lindo. Vou fazer... tá. Bem, temos aqui uma pergunta do Ricardo Constantino. Ele pergunta... Aí eu vou perguntar... Não, ele faz uma pergunta e depois eu vou fazer outra. Que é... Qual é o equipamento preferido dela? Eu acredito que ela já falou que são as GL, o que ela está usando agora. Mas a pergunta que ele faz é uma que eu englobo aqui também no nosso trabalho, que é, nas nossas perguntas, que é se ela já sofreu algum tipo de assédio, ela já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher dentro desse meio tão masculino, tão machista. Eu faço as duas perguntas, posso fazer só a última? Só a última. Okay, so one of the people who is watching us is asking if by any chance you suffered any kind of harassment or prejudice for being a woman, yes, inside this blues environment, which is mainly composed by men, if it has ever happened to you by any chance, if you can share it with us a little. Like if I've ever met guys who have been not nice. Yes, exactly. Like but guys who maybe sometimes by any chance have disrespected you, like not treated you appropriately in any kind of situation. I don't know. It happens a lot in Brazil also, which is sad, but it's true. Yeah, it shouldn't happen at first of all, but of course I've
I've had some situations and so on. So you just have to you kind of defend yourself and be like just trusting who you are and not letting people do anything for you. If they're women or men, you know, both sexes can treat you bad. Sure. So, and these are the topics that we've been talking about a lot, you know, because of all the movements in the world. So I think that's really good. So it's like that's saying that it's not okay. These things have to change, and we can see that nowadays there's a lot more women in the music business, a lot more female guitar players in the business, and more female are playing the drums and bass and just doing it like the men have been used to, you know, doing. And we've used that men are only doing that, but nowadays it's completely different. It's like we women, we are here, we are doing things, and we're not taken for granted. And I think it's just beautiful when there's both men and women doing good music, because it should be just about good music, really. Sure, I totally agree. Ela comentou então com a gente, Paulo, que sim, que já aconteceu algumas vezes, acho que é muito comum, né, para as mulheres acabarem sofrendo algum tipo de assédio. Ela falou que é muito importante você ser muito confiante, saber muito bem quem você é e conseguir impor os limites, mesmo que para isso você, né, precise ser um pouquinho mais ali firme, né? E ela falou que ela fica feliz, porque ela vê que hoje em dia as coisas estão mudando, ela percebe que está havendo uma mudança, assim, que todos esses movimentos que estão acontecendo ao redor do mundo para dizer que isso não está certo, que não está ok por ser uma mulher no meio de mais homens, isso acontecer, que ela acredita que isso tem sim que mudar, e que ela ficou muito feliz, porque hoje em dia ela vê muito mais mulheres tocando guitarra, e muito mais mulheres cantando, e muito mais mulheres no meio do blues, e que ela acha que essas coisas têm que ser só sobre a música mesmo, não sobre ser um homem ou uma mulher tocando, sim, mas que a música tem que ser o mais importante, que é muito legal hoje em dia as mulheres poderem fazer coisas tão importantes quanto que os homens no blues já fizeram aí, né? Então, que resposta maravilhosa mais uma vez. Sem contar, eu quero deixar claro aí, se você depois traduz para ela, que na minha opinião sincera, e você sabe disso, que você trabalhou comigo, claro, o blues é feminino, tá? Ou seja, o grande blues, o blues de verdade, foi feito por mulheres, tá? Por mais que nós tivemos os tocadores de blues no seu primórdio, para mim o grande feeling do blues veio pela mão das mulheres. Yes, so Paulo is mentioning that he respects women a lot. I've worked with him as a singer on his band, and he has always been treating me like with a lot of respect. And in his opinion, blues is a female kind of song. Yes, he said that it's okay that many men have at the beginning changed it and maybe put that out to the world, but he believes that the great and real blues is made by women. So this is something beautiful I would like to share with you, that he just mentioned that. So I'm so happy. That's nicely said. Ela falou que é muito legal isso que você falou, Paulo, é isso aí. Eu quero terminar nossa entrevista com duas situações, com duas perguntas, que é o seguinte: o Hugo Camilo, nós conhecemos ele muito bem, ele pergunta se ela tem outros projetos musicais fora o blues, ou seja, ela tem alguma outra coisa voltada fora o blues, ou é só o trabalho dela da banda, ou ela tem algumas outras coisas, alguns outros projetos paralelos que ela toca, que ela quer fazer? So Hugo Camilo is one of the people who is watching us now. He's asking if you have any different kinds of project besides blues, if you play like any kind of different music style besides blues, or if you intend to doing it in any time, or if you had done it previously, yes, before in your career, please. Well, when I was studying music, I had like jazz trio. We were playing jazz standards. And we did some gigs with that as well, like more like corporate gigs. And then I had an instrumental band playing only instrumental music, fusion, progressive music. So that was really cool. Yes. But nowadays it's more like I try to mix my music
the blues is the essence, but I like to add some progressive sounds to it and be a bit more psychedelic, so to speak. Wow, that's great. Ela disse que já tocou em trios de jazz e tudo, né? Fusion e tudo mais. Ela já teve várias experiências, principalmente quando ela estava ali estudando a guitarra ali, nos seus dias mais jovem, né? Quando estava ali na época de ensino médio e tudo mais, ela tocou já bastante estilos diferentes. Ela disse que apesar de ser o foco, a essência do trabalho dela ser de blues, que ela procura incluir todas essas outras vertentes, né, já no trabalho dela, não hoje em dia que ela esteja fazendo projetos diferentes, mas que ela já teve, então que isso fica como uma referência para ela e para o trabalho dela hoje, né, ela disse que tocou já em trios de jazz e tudo mais, tocava nas gigs mesmo, já teve uma banda instrumental, né? Então, que esses trabalhos todos continuem influenciando ela até hoje, mas que hoje, no momento mesmo, a essência é o blues, mas que ela traz esses projetos paralelos que anteriormente ela participou para a carreira dela atual. Legal. Eu quero terminar a nossa entrevista com uma pergunta, que eu acho que essa pergunta não poderia deixar de existir aqui, que é a seguinte: qual foi a importância para ela de ser considerada a segunda maior guitarrista do mundo atualmente pela Total Guitar? O que isso trouxe para ela, o que isso reverteu para ela do ponto de vista da carreira? Ou seja, ela consegue mais shows, está conseguindo mais shows com isso, teve um aumento de cachê, o que foi, qual a importância disso para ela, independentemente do reconhecimento das qualidades dela, obviamente? Assim, so Paulo is asking, how important was it for you to be considered the second best guitarist in the world, and how did it get into your job? Like, did it make you have more recognition by the people? Did it get you to have more shows or more tours? Or how did it affect your career to be considered? This is something so great, yes. I suppose that only by your emotional side, if you do not consider the career, it's something already, it's a great conquer for a woman as a guitarist. So congratulations, first of all, but we would like to know, how did it interfere in your career? What kind of things happened after that, please? Well, of course, I was so happy to hear this, and it just, it gives you a bit more boost to do your own thing, and it's kind of like proof of that you are doing the right things, and people do listen to your music and they respect what you're doing. So what you're doing right now is good, and people like it. So it's really, really important. It made so much for me, really. And what was really nice, number one was Nita Strauss, who's a woman herself as well and playing in Alice Cooper's band. So that was kind of cool that there are females in this list. And well, of course, because of the Corona situation, so we don't know about the gigs yet. But here in Finland, it did make the news, so it was on TV and in the papers. So I was really, really happy about this recognition and how much media really gave space for it, and everybody was like cheering, and I still get like congratulations from people. So it does feel great, and I think it's like we Finns being a small country here in the north, and there's just 5.5 million of us here in the whole country. So it's a tiny place compared to, well, Brazil or America. So I think these recognitions are a really big thing for the whole country, for all the Finns. Yes, sure, that's amazing. Ela comentou que sim, Paulo, que foi uma grande, ela ficou muito, muito feliz quando saiu essa nomeação para ela, né, de segundo lugar pela Total Guitar. Foi uma coisa que foi muito, assim, gratificante para ela. Ela falou que, lógico, que dá aquele boost, né, aquele ganho, assim, de você fazer seu próprio trabalho e gostar muito daquilo. E é claro que aquilo dá uma animação, né? Você imagina estar no lugar dela nessa hora, né? Ficou muito feliz de ter na lista dela, ver que a Lita, a guitarrista do Alice Cooper, estava lá em primeiro lugar. Ela ficou muito contente de ver muitas mulheres na lista, né?
da Total Guitar, e de ser uma delas, ela disse que essa representação para a Finlândia também, para o país dela, foi algo muito significativo. Ela apareceu na TV, apareceu no jornal de lá e tudo, né? Diz que o pessoal até hoje ela recebe parabéns por isso, as congratulações devidas, é óbvio que ela merece estar nessa posição, mas ela disse que para o país mesmo foi algo muito importante, porque comparado com o Brasil, que é grande, ou a América mesmo, como ela falou, né? Finlândia é um país tão pequenininho ali, são poucos habitantes e tudo mais, e que está nessa posição para ela como guitarrista foi algo que, não só para ela, mas que para o país todo fez uma diferença muito grande, né? Eles terem alguém representando o país numa lista dessas tão importante, né? Nossa, ela disse que em questão de shows e tudo mais, ela até comentou numa outra resposta, eu não me lembro se eu mencionei, que ela fez 2 shows ontem que tinha mais ou menos umas 700 pessoas no show, que foi maravilhoso e tudo, alguns lugares que estão voltando lá a funcionar, né? Sim. Ela disse que não conseguiu sentir todos os efeitos dessa nomeação por conta da questão do coronavírus, né? Que não permitiu aí que, né, virassem mais turnês ou mais shows, mas que ela ficou muito feliz com a nomeação e que, assim, isso já é de grande motivo de realização pessoal para ela, né? Principalmente essa questão da representatividade do país, né? Ela poder representar essa grande alegria para o país dela. Sim. Para terminar, então, a nossa entrevista de hoje, eu queria que você desse para a gente uma dica, desse para a gente um conselho. Qual que seria o que você diria para essa nova galera que está chegando aí agora, como músico, que quer viver dessa profissão, que quer se tornar músico profissional? Qual que seria o seu conselho? So, Erja, this is our last question. We ask you to please stay with us a little bit after the show is over. But the last question is the question we asked last for everybody we interview, which is, what kind of advice would you give us and the people who are starting their musical careers here in Brazil, who really want to make that as a professional work, who want to live on music? What kind of advice would you give these people who are starting, who are at the beginning of their careers, who have this as a dream, yes, to become a great musician and to have this as a professional life and live on it? What kind of advice would you give them, please? Well, first of all, you have to be, you have to work hard. You need to practice to master your instrument. Whatever you're doing, always practice and try to find a band or the team around you that has the same passion as you have, and just follow your heart and try to do things genuinely, because that kind of shows to the people and for the audience. Be genuine on stage, and you are there for the people, really. You know, we all start to play the guitars and because ourselves, we want to play for ourselves, but then again there's the other side. You have to play for the people, and that's really important. And so be genuine and follow your heart and try to find people that respect you and want you to succeed, and good luck and never give up. Ah, that's beautiful. Ela disse uma coisa muito linda, Paulo. Ela falou que é muito importante algumas coisas que a gente já ouviu: trabalhar duro, se dedicar ali, praticar bastante, se aprimorar cada vez mais, né, se tornar um mestre ali no seu instrumento, na execução do instrumento. É muito importante você fazer tudo isso. E ela disse que é claro que a gente começa tocando para nós mesmos, né? Mas que é muito importante você tocar para as pessoas, ter ali um momento genuíno quando você está se apresentando, ser alguém ali que está genuinamente fazendo aquilo. Que é importante você estar acompanhado de pessoas que toquem com você e tenham essa mesma paixão por aquilo que estão fazendo, que é muito importante isso. Você está rodeado de pessoas que estão ali torcendo por você, que vão te dar um suporte, que isso é muito importante. Diz pra gente nunca desistir, né? Eu achei muito bonito isso que ela falou sobre tocar para as pessoas, né? Sim. Isso de você colocar o público como, poxa, a parte mais importante, a pessoa que está ali vendo te ver, né? Isso que vai fazer com que as pessoas se comovam e tudo mais. Então, que ser genuíno, se dedicar, dar ali por seu coração em tudo que você for fazer, praticar bastante, trabalhar duro e não desistir. E lembrar de tocar para as pessoas é a dica que ela nos dá aí, muito graciosa, a ela com a gente. Só avisa ela que eu vou terminar o show agora. E que depois, para ela não desligar, que a gente quer falar com ela no final, tá bom? Eu falei para ela no comecinho da pergunta. Tá bom, então. Tá bom? Pessoal, estamos aqui de novo, mais uma vez. Estivemos aqui no Vida de Músico, hoje, excepcionalmente, às 14 horas, recebendo a grande guitarrista finlandesa,
Erja Lyytinen, uma grande mestra do slide guitar do blues mundial, considerada como a segunda maior guitarrista do mundo pela Total Guitar. Tivemos uma entrevista fantástica, aprendemos muito, aprendemos que o nosso país continua sendo quinto mundo, enquanto a Finlândia faz tanta coisa boa pelo músico. Gente, não mudem para a Finlândia, deixa que eu vou e depois conto para vocês como é que é. Então ficamos aqui mais uma vez, Vida de Músico todos os domingos às 20 horas, sempre trazendo um novo convidado, sempre trazendo uma nova atração. E na semana que vem vamos estar aqui com vocês com quem? Norba Zamboni, outro grande mestre brasileiro do slide guitar, mostrando para vocês como que é a vida do músico. Grande abraço para vocês e até o nosso próximo programa. Fomos!